O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Mokshadharma Parva. Capítulo 260. Yudhishthira fala sobre retidão, se referindo às diferentes eras. Yudhishthira disse: Tu disseste que a virtude ou o dever depende de considerações delicadas, que é indicada pela conduta daqueles que são chamados de bons, e que é repleta de restrições de numerosas ações, e que suas indicações estão também contidas nos Vedas. Me parece, no entanto, que eu tenho uma certa luz interior pela qual eu posso discriminar entre certo e errado por inferências. Numerosas perguntas que eu tinha planejado te fazer foram todas respondidas por ti. Há uma pergunta, no entanto, que eu farei agora. Ela não é motivada, ó rei, pelo desejo de discussão vazia. Todas essas criaturas incorporadas, parece, nascem, existem, e deixam seus corpos, por sua própria natureza. O dever e seu oposto, portanto, não podem ser averiguados, ó Bharata, somente pelo estudo das escrituras. O argumento, como explicado pelo comentador é este. Bhishma disse que a virtude e seu oposto surgem dos atos de alguém, produzindo felicidade ou miséria para outros, e que ambos afetam sua vida futura em relação à felicidade e miséria desfrutada ou suportada nela. Mas as criaturas vivas, diz Yudhishthira, são vistas tomarem seus nascimentos, existirem e morrerem, por sua própria natureza. A natureza, portanto, parece ser a causa eficiente de nascimento, existência e morte, e não as declarações nos Shrutis, embora aquelas declarações possam ser consistentes com considerações de felicidade ou o oposto. O estudo dos Vedas, portanto, sozinho não pode levar a um conhecimento da retidão e seu contrário. Os deveres de uma pessoa que está em boa situação são de um tipo. Aqueles de uma pessoa que caiu em infortúnio são de outro tipo. Como pode o dever a respeito das épocas de infortúnio ser averiguado somente pela leitura das escrituras? O infortúnio pode ser de uma variedade infinita. Derrogação do dever pode, portanto, ser de uma variedade infinita. É impossível notar essas derrogações justificáveis em vista do grau de angústia sentido em qualquer código de ética, embora compreensível. As ações dos bons, tu disseste, constituem retidão ou virtude ou dever. Os bons, no entanto, devem ser averiguados por suas ações. A definição, portanto, tem por sua fundação um desvio da questão, com o resultado de que o se quer dizer por conduta dos bons permanece incerto. É visto que uma pessoa comum comete injustiça enquanto aparentemente realizando virtude. Algumas pessoas extraordinárias também podem ser vistas que realizam justiça por cometerem atos que são aparentemente injustos. O comentador cita o exemplo de Sudras ouvindo escrituras proibidas na expectativa de mérito. Eles cometem pecado por tais atos. Então também Brahmanas como Agastya, por amaldiçoar os habitantes da floresta Dandaka, obtiveram grande mérito. Em pessoas geralmente chamadas de comuns e até inferiores são observáveis indicações de bom comportamento, e naquelas reconhecidas como boas e respeitáveis podem ser notados atos que não são bons. Portanto, aquilo que é chamado de conduta dos bons é extremamente indeterminável. Então, a prova do que eu digo tem sido fornecida até por aqueles que conhecem bem as escrituras, pois é sabido por nós que as ordenanças dos Vedas desaparecem gradualmente em cada era sucessiva. Os deveres na era Krita são de um tipo. Aqueles na Treta são de outro tipo, e aqueles na Dvapara também são diferentes. Os deveres na era Kali, além disso, são totalmente de outro tipo. Parece, portanto, que os deveres são prescritos para as respectivas eras de acordo com os poderes dos seres humanos nas respectivas eras. Quando, portanto, todas as declarações nos Vedas não se aplicam igualmente a todas as eras, o ditado que as declarações dos Vedas são verdadeiras é somente uma forma popular de falar usada para a satisfação popular. Dos Shrutis se originaram os Smritis, cujo âmbito também é muito amplo. Se os Vedas são autoridade para tudo, então também se atribuiria autoridade aos Smritis, pois os últimos são baseados nos primeiros.
Quando, no entanto, os Rutis e os Smritis contradizem uns aos outros, como um dos dois pode ser autoritário? Então, também, é visto que quando algumas pessoas pecaminosas de grande poder, fazem certas partes de certos cursos de ações justas serem paradas, estes são destruídos para sempre. O comentador usa o exemplo da parada do sacrifício de cavalo pela intervenção de Indra com Janamejaya quando o último estava decidido a celebrar para a aquisição de mérito. Se nós o conhecemos ou não, se nós podemos averiguá-lo ou não podemos averiguá-lo, o curso de dever é mais fino do que o fio de uma navalha e mais grosso até do que uma montanha. A virtude na forma de sacrifícios e outras ações religiosas a princípio aparece na forma de edifícios fabulosos de vapor, vistos no céu distante. Quando, no entanto, ela é examinada pelos eruditos, ela desaparece e se torna invisível. Os edifícios e formas vaporosas vistos no céu distante são chamados de Gandharvanagara por causa da crença peculiar que eles são cidades habitadas pelos Gandharvas, uma classe de seres superiores ao homem. Eles aparecem para a visão somente para desaparecerem logo. O que o orador deseja dizer é que sacrifícios e atos religiosos a princípio parecem fabulosos e encantadores por causa dos resultados que eles exibem, isto é, céu e felicidade. Mas quando eles são examinados pela luz da filosofia, eles desaparecem ou recuam no nada, pois como ações, eles são transitórios e suas consequências também são do mesmo caráter. Como os pequenos tanques nos quais o gado bebe ou os aquedutos rasos ao longo de campos cultivados, que secam logo, as práticas eternas inculcadas nos ritis, caindo em descontinuação, finalmente desaparecem totalmente na era Kali. Entre homens que são bons, alguns são vistos se tornarem hipócritas em relação à aquisição de virtude por se permitirem serem incitados pelo desejo. Alguns se tornam assim, incitados pelos desejos de outros. Outros, numerando muitos, seguem o mesmo caminho, influenciados por diversos outros motivos de caráter similar. Não pode ser negado que tais ações, embora realizadas por pessoas sob a influência de más paixões, são virtuosas. Os tolos dizem que a virtude é um som vazio entre aqueles chamados de bons. Eles ridicularizam tais pessoas e as consideram como homens desprovidos de razão. Muitos grandes homens, também, virando as costas para os deveres de sua própria classe, se dirigem aos deveres da classe real. Nenhuma conduta, portanto, é vista como observada por qualquer homem que seja repleta de benevolência universal. O comentador cita o exemplo de Drona e outros daquela classe. Esses homens devem ser considerados como mahajanas, mas como sua conduta como ser considerada como correta. O que Yudhishthira quer dizer é que os estandartes de virtude ou aquilo pelo qual bons homens podem ser conhecidos é difícil de averiguar. Por um certo rumo de comportamento alguém se torna realmente meritório. Aquele mesmo rumo de comportamento obstrui outro na aquisição de mérito. Outro, por praticar como lhe aprouver aquela conduta, isto é visto, permanece inalterado. O exemplo de Visvamitra, Jamadagnya e Vasishta são citados pelo comentador. O primeiro ganhou preeminência por seu domínio sobre armas. O segundo perdeu seu caráter como um brahmana pela profissão de armas. O terceiro não perdeu nada, embora ele tivesse punido a insolência de Visvamitra por usar até armas mundanas. Assim, aquela conduta pela qual alguém se torna meritório impede outro na aquisição de mérito. Pode-se ver assim que todos os rumos de conduta perdem unidade de propósito e caráter. Parece, portanto, que somente aquilo que os eruditos dos tempos antigos chamavam de virtude é virtude até hoje, e através daquele curso de conduta, que os eruditos assim fixaram, as distinções e limitações que governam o mundo se tornarão eternas. O que Yudhishthira diz aqui é que retidão ou virtude ou dever não depende dos rutis ou dos smritis, nem de considerações de felicidade ou miséria. Por outro lado, a virtude é arbitrária em relação a seu estandarte, sendo chamado de justo aquilo que era chamado dessa maneira pelos eruditos dos tempos antigos. Em relação à felicidade ou miséria, sua causa é a natureza eterna. Capítulo 261. Jajali Tuladhara sobre retidão. Jajali cria ave sobre sua cabeça.
Bhishma disse, em relação a isso, isto é, o assunto da verdadeira causa a qual deve ser atribuída a dispensação de felicidade ou seu oposto, é citada a velha narrativa da conversa de Tuladhara com Jajali sobre o tópico da retidão. Havia uma vez um Brahmana de nome Jajali que vivia em certa floresta, praticando os modos de um recluso na floresta. De penitências rígidas, ele procedeu em certa ocasião para o litoral, e tendo chegado lá começou a praticar as penitências mais severas. Observando muitos votos e restrições, com seu alimento regulado por muitas regras de jejum, seu corpo vestido em trapos e peles, portando cabelos emaranhados, em sua cabeça, seu corpo inteiro coberto com sujeira e argila, aquele Brahmana possuidor de inteligência passou muitos anos lá, suspendendo a fala e engajado em meditação yoga. Possuidor de grande energia, aquele asceta regenerado, ó monarca, enquanto vivendo dentro das águas do mar, vagou por todos os mundos com a velocidade da mente, desejoso de ver todas as coisas. Seu corpo grosseiro estava dentro da água. Todavia, por poder de yoga, ele era capaz de vagar pelo mundo em seu corpo sutil e via tudo o que ele desejava ver. Tendo visto a terra inteira limitada pelo oceano e adornada com rios e lagos e florestas, um dia o asceta, enquanto sentado sob a água, começou a pensar dessa maneira: nesse mundo de criaturas móveis e imóveis, não há ninguém igual a mim. Quem pode viajar comigo entre as estrelas e planetas no firmamento e morar também dentro das águas? Não vistos pelos Rakshasas. Enquanto ele repetia isto para si mesmo, os Pisachas disseram a ele: não cabe a ti falar assim. Há um homem chamado Tuladhara, possuidor de grande fama e dedicado ao negócio de compra e venda. Mesmo ele, ó o melhor das pessoas regeneradas, não é digno de dizer tais palavras como tu disseste. Assim endereçado por aqueles seres, Jajali de penitências austeras respondeu a eles, dizendo: eu verei esse famoso Tuladhara que possui tal sabedoria. Quando o Rishi disse estas palavras, aqueles seres sobre-humanos o ergueram do mar, e disseram a ele: ó o melhor das pessoas regeneradas, vá por esta estrada. Assim endereçado por aqueles seres, Jajali seguiu adiante com um coração triste. Chegando em Varanasi, ele encontrou Tuladhara a quem ele se dirigiu dizendo as seguintes palavras. Yudhishthira disse: quais, ó majestade, são aquelas façanhas difíceis que Jajali tinha realizado antes pelas quais ele tinha alcançado tal sucesso superior? Cabe a ti descrevê-las para mim. Bhishma disse: Jajali tinha se engajado em penitências das mais rígidas austeridades. Ele costumava realizar abluções de manhã e à noite. Cuidando atentamente de seus fogos, ele era devotado aos estudos dos Vedas. Bom conhecedor dos deveres prescritos para reclusos na floresta, Jajali por causa de suas práticas parecia brilhar com refulgência. Ele continuou a viver nas florestas, o tempo todo dedicado a penitências. Mas ele nunca se considerava como alguém que tivesse adquirido algum mérito por suas ações. Na época das chuvas, ele dormia sob o céu aberto. No outono ele sentava na água. No verão ele se expunha ao sol e ao vento. Ainda assim ele nunca se considerava como alguém que tinha adquirido algum mérito através de tais ações. Ele costumava dormir em diversos tipos de camas dolorosas e também sobre a terra nua. Uma vez, aquele asceta, enquanto estava sob o céu na estação chuvosa, recebeu sobre sua cabeça repetidos aguaceiros das nuvens. Ele teve que passar pelas florestas repetidamente. Em parte com a exposição às chuvas e em parte com a sujeira que eles pegaram, os cabelos daquele rishi impecável ficaram emaranhados e entrelaçados uns com os outros. Em uma ocasião, aquele grande asceta, se abstendo totalmente de alimento e vivendo só do ar, ficou de pé na floresta como um poste de madeira. De coração impassível, ele ficou lá, sem nenhuma vez se mover uma polegada. Enquanto ele estava lá como um poste de madeira, perfeitamente imóvel, ó Bharata, um par de aves colinga, ó rei, construiu seu ninho sobre sua cabeça. Cheio de compaixão, o grande Rishi permitiu àquele casal emplumado construir seu ninho entre seus cabelos emaranhados com tiras de grama.
E como o asceta ficou lá como um poste de madeira, as duas aves viveram alegremente e com confiança sobre a cabeça dele. As chuvas passaram e veio o outono. O par, incitado pelo desejo, se aproximou segundo a lei do Criador, e em completa confiança colocaram seus ovos, ó rei, na cabeça daquele riche. De votos rígidos e possuidor de energia, o asceta soube disso. Sabendo que as aves tinham feito, Jajali não se moveu. Firmemente decidido a adquirir mérito, qualquer ação que envolvesse a menor injúria para outros não poderia se tornar atraente para ele. O casal emplumado, partindo e se movendo todo dia de ir para sua cabeça, felizmente e confiantemente viveu lá, ó rei pujante. Quando com o passar do tempo os ovos se tornaram maduros e os filhotes saíram, eles começaram a crescer naquele ninho, pois Jajali não se moveu de modo algum. Firme no cumprimento de seus votos, o riche de alma virtuosa continuou a manter e proteger aqueles ovos por ficar sobre aquele mesmo local perfeitamente imóvel e absorto em meditação yoga. Com o decorrer do tempo os jovens cresceram e vieram a ser equipados com asas. O Muni soube que os jovens colingas tinham alcançado aquele estágio de desenvolvimento. Aquele principal dos homens inteligentes, imperturbável na observância de votos, um dia viu aqueles filhotes e se encheu de satisfação. As aves pais, vendo seus filhotes equipados com asas, ficaram muito felizes e continuaram a morar com eles na cabeça do riche em perfeita segurança. O erudito Jajali viu que quando as aves jovens ficaram providas de asas, elas davam um passeio tolo e voltavam para sua cabeça sem terem ido longe. Ele ainda permaneceu imóvel naquele local. Às vezes, depois ele viu que, deixados por seus pais, eles saíam por si mesmos e voltavam também por si mesmos. Jajali ainda assim não se moveu. Um pouco depois, as aves jovens partindo de manhã passavam o dia todo fora de sua vista, mas voltavam à noite para residir no ninho. Às vezes, depois disso, deixando seu ninho por 5 dias a fio, eles voltavam no 6º dia. Jajali ainda assim não se moveu. Posteriormente, quando sua força ficou completamente desenvolvida eles o deixavam e não voltavam nem mesmo depois de muitos dias. Finalmente, em uma ocasião, o deixando, eles não voltaram nem depois de um mês. Então, ó rei, Jajali deixou aquele local. Quando eles tinham ido embora dessa maneira para sempre, Jajali se admirou muito, e pensou que ele tinha alcançado sucesso ascético. Então o orgulho entrou em seu coração. Firme na observância de votos, o grande asceta, vendo as aves assim deixá-lo depois de terem sido criadas sobre sua cabeça, pensou orgulhosamente de si mesmo, e se encheu de satisfação. Ele, então, banhou-se em um rio e despejou libações no fogo sagrado, e prestou suas adorações ao sol nascente. De fato, tendo assim feito aquelas aves Shataka crescerem em sua cabeça, Jajali, aquele principal dos ascetas, começou a bater em seu peito e proclamou ruidosamente pelo céu: eu ganhei grande mérito. Então uma voz invisível ergue-se no céu e Jajali ouviu estas palavras: tu não és igual, ó Jajali, a Tuladara em relação à virtude. Possuidor de grande sabedoria, Tuladara vive em Varanasi. Mesmo ele não é digno de dizer o que tu disseste, ó regenerado. Ouvindo estas palavras, Jajali se encheu de raiva, e desejoso de encontrar Tuladara, ó monarca, começou a vagar pela terra inteira, cumprindo o voto de silêncio e passando a noite no local onde a noite o alcançasse. Depois de um tempo considerável, ele alcançou a cidade de Varanasi, e viu Tuladara ocupado em vender diversos artigos. Uma loja de Benia é um armazém variado. Ele contém principalmente temperos e remédios, mas não há artigo para uso doméstico que não possa ser encontrado em tal loja. Logo que o lojista Tuladara viu Brahmana chegado em sua residência, ele se levantou alegremente e adorou o convidado com saudações apropriadas. Tuladara disse: sem dúvida, ó Brahmana, eu sei que tu vieste a mim. Ouça, no entanto, ó o principal das pessoas regeneradas, o que eu digo. Vivendo em uma terra baixa perto da costa, tu praticaste penitências muito austeras. Mas tu não tinhas consciência de ter obtido virtude ou mérito.
Quando tu finalmente alcançaste êxito ascético, certas aves nasceram sobre tua cabeça. Tu tomaste grande cuidado com as pequenas criaturas. Quando finalmente aquelas aves ficaram equipadas com asas e quando elas começaram a deixar tua cabeça para irem para lá e para cá à procura de comida, foi então que, por teres ajudado dessa maneira no nascimento daqueles chatakas, tu começaste a sentir o impulso do orgulho, ó Brahmana, pensando que tu tinhas obtido grande mérito. Então, ó o principal das pessoas regeneradas, tu ouviste no céu uma voz que se referia a mim. As palavras que tu ouviste te encheram de fúria, e como a consequência disto tu estás aqui. Diga-me, qual desejo teu eu realizarei, ó o melhor dos Brahmanas. Capítulo 262. Taludara sobre moralidade, contra a escravidão e crueldade com animais. Todas as criaturas têm Surya, Chandramas, Brahman, Prana, Kratu, Yama. Cabra igual Agni, ovelha igual Varuna, cavalo igual Surya, terra igual Virat, vaca barra bezerro igual Soma. Bhishma disse, assim endereçado pelo inteligente Tuladara naquela ocasião, Jajali de grande inteligência, aquele principal dos ascetas, disse estas palavras para ele. Jajali disse, tu vendes todos os tipos de sucos e perfumes, ó filho de um comerciante, como também cascas e folhas de grandes árvores e ervas e suas frutas e raízes. Como tu conseguiste adquirir uma certeza ou estabilidade de compreensão? De onde este conhecimento vem para ti? Ó tu de grande inteligência, diga-me tudo isso em detalhes. Bhishma continuou, assim endereçado por aquele Brahmana possuidor de grande fama, Tuladara da classe Vaisya, bem familiarizado com as verdades referentes às interpretações de moralidade e satisfeito com conhecimento, discursou para Jajali, que tinha praticado penitências severas, sobre os caminhos da moralidade. Tuladara disse, ó Jajali, eu conheço a moralidade, que é eterna, com todos os seus mistérios. Ela não é nada além do que aquela moralidade antiga que é conhecida por todos, e que consiste em amizade universal, e é repleta de beneficência para todas as criaturas. Aquele modo de vida que é fundado sobre uma total inofensividade em direção a todas as criaturas ou em caso de necessidade real sobre um mínimo de tal mal, é a moralidade mais elevada. Eu vivo de acordo com aquele modo, ó Jajali. Esta minha casa foi construída com madeira e grama cortadas pelas mãos de outras pessoas. Tintura laca, as raízes de lótus nimpaya, filamentos de lótus, diversos tipos de bons perfumes e muitas espécies de líquidos, ó rishi regenerado, com a exceção de vinhos, eu compro da mão de outras pessoas vendo sem enganar. Ó Jajali, é citado como conhecedor do que é a moralidade ou virtude aquele que é sempre o amigo de todas as criaturas, e que está sempre dedicado ao bem de todas as criaturas, em pensamentos, palavras e ações. Eu nunca incomodo ninguém. Eu nunca brigo com ninguém, eu nunca nutro aversão por ninguém. Eu nunca nutro desejo por algo. Eu olho igualmente para todas as coisas e todas as criaturas. Veja, ó Jajali, este é meu voto. Minha balança é perfeitamente equilibrada, ó Jajali, com relação a todas as criaturas. Pesando as criaturas eu as considero como iguais, na minha balança um Brahmana não pesa mais do que o Chandala, ou um elefante pesa mais do que um cachorro ou gato. Eu nem louvo nem critico as ações de outros, considerando esta variedade no mundo, ó o principal dos Brahmanas, como igual à variedade observável no céu. O sentido é este: a variedade neste mundo. Ela é, no entanto, como a variedade de aspectos a qual o céu mostra. É a mesma divindade que se manifesta em diversas formas, assim como é o mesmo céu que manifesta vários aspectos por causa do aparecimento e desaparecimento de nuvens. Saiba, ó Jajali, que eu lanço um olhar igual sobre todas as criaturas. Ó o principal dos homens inteligentes, eu não vejo diferença entre um torrão de terra, uma pedra, e um torrão de ouro. Como o cego, o surdo, e aqueles que são desprovidos de racionalidade, estão perfeitamente consolados pela perda de seus sentidos, da mesma maneira eu estou consolado, por seu exemplo e pelos prazeres dos quais eu me abstenho.
como aqueles que foram alcançados pela velhice, aqueles que são afligidos por doenças, e aqueles que estão enfraquecidos e emaciados. Não participam com prazer de divertimentos de qualquer tipo. Da mesma maneira eu parei de sentir qualquer satisfação por riqueza ou prazeres ou divertimentos. Quando uma pessoa não teme nada e ela mesma não é temida, quando ela não nutre desejo e não tem aversão por qualquer coisa, ela então é citada como tendo alcançado Brahma. Quando uma pessoa não se comporta pecaminosamente em direção a alguma criatura em pensamentos, palavras e ações, então ela alcançou Brahma. Não há passado, nem futuro. Não há moralidade ou virtude. Aquele que não é um objeto de medo para alguma criatura consegue alcançar um estado Brahma no qual não há medo. Por outro lado, aquela pessoa que por dureza de palavras e severidade de temperamento, é uma fonte de incômodo para todas as criaturas, assim como a própria morte, certamente alcança um estado que é cheio de medo. Eu sigo as práticas de homens de grande alma e benevolentes de idade avançada que com seus filhos e netos vivem na devida observância da ordenança declarada nas Escrituras. As práticas eternas declaradas nos Vedas são totalmente abandonadas por aquele que se permite ficar entorpecido por alguns erros que ele possa ter reparado na conduta daqueles que são reconhecidamente bons e sábios. Alguém, no entanto, que é dotado de conhecimento, ou alguém que tem subjugado seus sentidos, ou alguém que possui força mental, consegue alcançar a emancipação, guiado por aquela mesma conduta. O sentido é este: há um rumo eterno de virtude como prescrito nos Vedas. Aquela que é chamada de a conduta dos bons pode às vezes ser manchada por alguns erros. Tolos, levados por isso, desistem da própria virtude. Por outro lado, homens sábios, evitando aqueles erros, aceitam o que é bom e são salvos. Um velho ditado é citado pelo comentador no sentido de que quando tudo está ameaçado, um homem sábio desiste da metade para salvar o restante. Um tolo, no entanto, desiste do todo quando somente metade está ameaçada pela destruição. O homem sábio que, tendo controlado seus sentidos, pratica, com um coração limpo de todo desejo de ferir outros, a conduta que é seguida por aqueles que são chamados de bons, está certo, ó Jajali, de obter o mérito da virtude e emancipação a qual é seu fruto. Neste mundo, como em um rio, um pedaço de madeira que está sendo arrastado pela correnteza como ela quer, é visto entrar em contato por algum tempo com outro pedaço que está sendo arrastado da mesma maneira. Lá, na correnteza, outros pedaços de madeira que foram unidos, são vistos também se separarem uns dos outros. Grama, paus, e pedaços de esterco de vaca são vistos serem unidos juntos. Esta união é devido à casualidade e não por propósito ou desígnio. Aquele de quem nenhuma criatura tem mínimo medo, ele mesmo, ó asceta, nunca é assustado por alguma criatura. Aquele, por outro lado, ó homem erudito, de quem todas as criaturas têm medo como de um lobo, vem a ser ele mesmo cheio de medo como animais aquáticos quando forçados a saltar sobre a margem por medo do crepitante fogo Vadava. Esta prática de inofensividade universal originou-se exatamente assim. Uma pessoa pode segui-la por todos os meios em seu poder. Aquele que tem seguidores e aquele que tem riqueza podem procurar adotá-la. Ela com certeza leva também a prosperidade e o céu. Por sua capacidade de dissipar os temores dos outros, homens possuidores de riqueza e seguidores são considerados como os mais importantes pelos eruditos. Aqueles que vivem para a felicidade comum praticam este dever de inofensividade universal por causa de fama, enquanto que aqueles que são realmente hábeis praticam o mesmo para alcançar Brahma. Quaisquer resultados que alguém desfrute por penitências, por sacrifícios, por praticar generosidade, por falar a verdade, e por buscar sabedoria, podem todos ser obtidos pela prática do dever de inofensividade. Aquela pessoa que dá para todas as criaturas a garantia de inofensividade obtém mérito de todos os sacrifícios e finalmente ganha destemor para si mesmo como sua recompensa. Não há dever superior ao dever da abstenção de ferir outras criaturas. Aquele de quem, ó grande asceta, nenhuma criatura tem mínimo medo, obtém para si mesmo destemor de todas as criaturas.
Aquele de quem todos têm medo, como alguém tem de uma cobra abrigada dentro de seu quarto de dormir, nunca adquire qualquer mérito neste mundo ou no próximo. Os próprios deuses, em sua busca por este, ficam pasmos no caminho daquela pessoa que transcende todos os estados, isto é, farão em vê-lo ou encontrá-lo, pois tal pessoa transcende as mais elevadas regiões de felicidade, tais como até a região de Brahman, por causa da não eternidade delas. A pessoa, isto é, que constitui ela mesma a alma de todas as criaturas e que considera todas as criaturas como iguais ao seu próprio eu. De todas as doações, a garantia de inofensividade para todas as criaturas é o maior a respeito de mérito. Eu te digo a verdade, creia-me, ó Jajali. Alguém que se dirige às ações a princípio ganha prosperidade, mas então após o esgotamento de seus méritos ele mais uma vez encontra adversidade. Vendo a destruição do mérito das ações, os sábios não elogiam as ações. Não há dever, ó Jajali, que não seja incitado por algum motivo de felicidade. O dever, no entanto, é muito sutil. Os deveres foram declarados nos Vedas por causa de ambos, Brahma e o céu. Nos Vedas se acham ambos os tipos de deveres, tais como sama, etc. Por Brahma, e sacrifícios, etc. Pelo céu. O assunto dos deveres tem muitos segredos e mistérios. Ele é tão sutil que não é fácil entendê-lo completamente. Entre as diversas ordenanças divergentes, alguns conseguem compreender o dever por observar os atos dos bons. O comentador cita algumas ordenanças conflitantes a respeito da matança de vacas. O assunto do dever é assim confuso, declarações contraditórias sendo notáveis nos Vedas. Porque tu não destróis aqueles que castram touros e furam seus narizes e os fazem suportar cargas pesadas, e os amarram e os colocam sob diversos tipos de restrições, e que comem a carne de criaturas vivas depois de matá-las? Homens são vistos possuírem homens como escravos, e por bater, por amarrar, e por sujeitá-los a restrições de outras maneiras, os fazem trabalhar dia e noite. Essas pessoas não são ignorantes da dor que resulta de bater e de prender em correntes. Em toda criatura que é dotada dos 5 sentidos, vivem todas as divindades. Surya, Chandramas, o deus do vento, Brahman, Prana, Kratu, e Yama, esses moram nas criaturas vivas. Há homens que vivem por traficar criaturas vivas. Quando eles ganham a vida por tal conduta pecaminosa, que escrúpulos eles precisam sentir em vender carcaças mortas? A cabra é Agni. A ovelha é Varuna. O cavalo é Surya. A terra é a divindade Virat. A vaca e o bezerro são Soma. O homem que vende esses nunca pode obter êxito. Mas que falha pode se atribuir à venda de óleo, ou de grita, ou mel, ou remédios, ou regenerado? Há muitos animais que crescem em tranquilidade e conforto em lugares livres de mosquitos e insetos que picam. Sabendo que eles são amados ternamente por suas mães, homens os perseguem de diversas maneiras, e os levam para lugares imundos cheios de insetos mordentes. Muitos animais de tiro são oprimidos com cargas pesadas. Outros, também, definham por causa de tratamento não sancionado pelas escrituras. Eu penso que tais atos de dano feitos para os animais não são diferentes, de nenhuma maneira, de feticídio. Pessoas consideram a profissão de agricultura como sem pecado. Aquela profissão, no entanto, está seguramente repleta de crueldade. O arado de face de ferro fere o solo e muitas criaturas que vivem no solo. Lance teus olhos, ó Jajali, naqueles bois unidos ao arado. As vacas são chamadas nos rútios de não matáveis. Comete um grande pecado aquele homem que mata um touro ou uma vaca. Nos tempos antigos, muitos rishis com sentidos controlados se dirigiram a Nausha, dizendo: Tu, ó rei, mataste uma vaca que é declarada nas escrituras como sendo semelhante à mãe de alguém. Por causa da função para a qual ela é útil, pois seu leite nutre toda a criança tanto quanto o peito da mãe. Tu também mataste um touro, o qual é declarado como sendo semelhante ao próprio Criador. Porque como Prajapati ele cria prole e ajuda o homem na produção de alimentos. Tu cometeste uma má ação, ó Nausha, e nós estamos extremamente magoados por isso.
Nahusha tinha matado um touro e uma vaca para honrar os rishis. Eles, no entanto, expressaram sua insatisfação pelo fato. Para purificar Nahusha, no entanto, eles dividiram aquele pecado em 101 partes e transformando os fragmentos em doenças os lançaram entre todas as criaturas. Assim, ó Jajali, aqueles rishis altamente abençoados lançaram aquele pecado em todas as criaturas vivas, e se dirigindo a Nahusha que tinha sido culpado de feticídio, disseram, nós não poderemos despejar libações em teu sacrifício. Assim disseram aqueles rishis e ates de grande alma conhecedores das verdades de todas as coisas, tendo averiguado por seu poder ascético que o rei Nahusha não tinha sido intencionalmente culpado daquele pecado. O comentador explica que os rishis se dirigiram a Nahusha daquela maneira mesmo quando eles sabiam que ele não tinha matado intencionalmente a vaca e o touro. O objetivo do orador é mostrar a enormidade do ato quando feito intencionalmente. Estas, ó Jajali, são algumas das práticas pecaminosas e terríveis que são prevalecentes neste mundo. Tu as praticaste porque elas são praticadas por todos os homens desde os tempos antigos, e não porque elas se harmonizam com os ditames da tua compreensão purificada. Alguém deve praticar o que ele considera ser seu dever, guiado por razões, em vez de seguir cegamente as práticas do mundo. Ouça agora, ó Jajali, qual é meu comportamento em direção àquele que me ofende e àquele que me elogia. Eu considero ambos da mesma maneira. Eu não tenho alguém de quem eu goste e alguém de quem eu não goste. Os sábios aprovam tal rumo de conduta como consistente com dever ou religião. Este mesmo rumo de conduta, que é consistente com o bom senso, é seguido por yatis. Os justos sempre o observam com olhos possuidores de visão aperfeiçoada. Capítulo 263. Sacrifícios, não ferir criaturas. Jajali disse, este rumo de dever que tu pregas, ó o proprietário de balanças, fecha a porta do céu contra todas as criaturas e acaba com os próprios meios de sua subsistência. Da agricultura vem o alimento. Aquele alimento oferece subsistência até para ti. Com a ajuda de animais e de colheitas e ervas, os seres humanos, ó o comerciante, são habilitados a manter sua existência. De animais e alimentos sacrifícios fluem. Tuas doutrinas têm laivos de ateísmo. Este mundo acabará se os meios pelos quais a vida é sustentada tiverem que ser abandonados. Tuladhara disse, eu agora falarei sobre o objeto dos meios de sustento. Eu, ó Brahmana, não sou um ateu. Eu não critico sacrifícios. É muito raro, no entanto, o homem que realmente conhece o sacrifício. Eu reverencio aquele sacrifício que é ordenado para Brahmanas. Eu reverencio também aqueles que estão familiarizados com aquele sacrifício. Pai, os Brahmanas, tendo abandonado o sacrifício que é ordenado para eles, têm se dirigido à realização de sacrifícios que são para kshatriyas. O fato é, todos os sacrifícios nos quais é feito algum dano à vida vegetal ou animal são para kshatriyas. O único sacrifício que os Brahmanas devem realizar é yoga. Muitas pessoas de fé, ó o regenerado, que são cobiçosas e afeiçoadas à riqueza, sem terem compreendido o verdadeiro significado das declarações dos Shrutis, e proclamando coisas que são realmente falsas mas que têm a aparência de verdade, têm introduzido muitos tipos de sacrifícios, dizendo, isto deve ser doado neste sacrifício. Esta outra coisa deve ser doada naquele outro sacrifício. O primeiro disto é muito louvável. A consequência, no entanto, de tudo isso, ó Jajali, é que roubo e muitas más ações surgem. Os sacrifícios são sempre atrativos por causa da fama que eles trazem. Sua realização depende de riqueza. A aquisição de riqueza leva ao cometimento de muitos atos maus. Deve ser conhecido que somente a oferenda sacrificial que foi adquirida por meios justos pode gratificar os deuses. Há indicações abundantes nas escrituras que o culto das divindades pode ser realizado com votos, com libações despejadas no fogo, com recitações ou canto dos Vedas, e com plantas e ervas. Por causa de suas ações religiosas pessoas injustas obtêm prole pecaminosa. De homens cobiçosos nascem filhos que são cobiçosos, e daqueles que são satisfeitos nascem filhos que são satisfeitos.
Se o sacrificador e o sacerdote se permitem serem movidos pelo desejo de resultado em relação aos sacrifícios que eles realizam ou ajudam a fazer, seus filhos recebem a mácula. Se, por outro lado, eles não se entregam ao desejo de fruto, os filhos nascidos para eles se tornam do mesmo tipo. De sacrifícios nasce progenie como água pura do firmamento. As libações despejadas no fogo sacrificial sobem até o sol. Do sol surge a chuva. Da chuva surge o alimento. Do alimento nascem criaturas vivas. Nos tempos antigos, homens corretamente dedicados a sacrifícios costumavam obter deles a realização de todos os seus desejos. A terra produzia colheitas sem cultivo. As bênçãos proferidas pelos rishis produziam ervas e plantas. O sentido é que nos tempos antigos, quando o verdadeiro significado de sacrifício era compreendido e todos os homens os realizavam sem serem incitados pelos desejos de resultado, as consequências que fluíam eram a produção de colheitas sem cultivo e sem dano para animais que vivem em buracos e tocas. Os bons desejos que os rishis nutriam por todas as criaturas eram suficientes para produzir ervas e plantas e árvores. Os homens dos tempos antigos nunca realizavam sacrifícios pelo desejo de resultados e nunca se consideravam como qualificados para desfrutar daqueles frutos. Aqueles que de alguma maneira realizam sacrifícios, embora duvidando de sua eficácia, tomam nascimento em suas próximas vidas como homens desonestos, astutos e avarentos extremamente cobiçosos de riqueza. Aquele homem que pela ajuda de raciocínio falso considera todas as escrituras autorizadas como repletas de males, indubitavelmente irá, por tal ação pecaminosa, para as regiões dos pecaminosos. Tal homem é certamente possuidor de uma alma pecaminosa, ó o principal dos brahmanas, e sempre permanece aqui, desprovido de sabedoria. Aquele homem que respeita aquelas ações obrigatórias que estão prescritas nos Vedas e ordenadas para serem realizadas todos os dias, que é tomado pelo medo se ele falha em realizá-las algum dia, que considera todos os elementos essenciais de sacrifício como idênticos a Brahma ou que acredita que somente Brahma existe no mundo, e que nunca se considera o autor, é realmente um Brahmana. Nós devemos fazer todos os atos acreditando que somos somente agentes ou instrumentos da divindade suprema. Atos são dele, nós somos somente suas ferramentas. Tal convicção seguramente nos protegerá contra todos os atos maus. Se as ações de tal pessoa ficarem incompletas, ou se sua conclusão for obstruída por todos os animais impuros, mesmo então aquelas ações são, como sabido por nós, de eficácia superior. Quando sacrifícios são feitos por um senso de dever, apesar de sua incompletude, eles se tornam eficazes. Se, no entanto, aquelas ações são feitas pelo desejo de resultado e se a sua conclusão for obstruída por tais obstáculos, então expiação se tornará necessária. Aqueles que cobiçam o alcance do maior objetivo da vida, isto é, emancipação, que são desprovidos de cupidez em relação a todas as espécies de riqueza mundana, que se desfazem de toda provisão para o futuro, e que são livres de inveja, se dirigem à prática da verdade e autodomínio como seu sacrifício. Aqueles que estão familiarizados com a distinção entre corpo e alma, são dedicados ao yoga, e que meditam sobre o pranava sempre conseguem gratificar outros. O Brahman universal, isto é, Pranava, que é a alma das divindades, mora naquele que conhece Brahma. Quando, portanto, tal homem come e é satisfeito, todas as divindades, ó Jajali, ficam gratificadas e estão satisfeitas. O que se pretende dizer neste verso é que quando tal homem come e é satisfeito, o universo inteiro fica satisfeito. No Vanaparva, Krishna, por engolir uma partícula de sopa grossa, satisfez a fome de milhares de pupilos de Durvasa. Como alguém que está satisfeito com todos os tipos de sabores não sente desejo por algum sabor específico, da mesma maneira alguém que está satisfeito com conhecimento tem satisfação eterna, a qual para ele é uma fonte de felicidade perfeita. Aqueles homens sábios que são o amparo da virtude e cujo deleite está na retidão, são pessoas que têm conhecimento certo do que deve ser feito e do que não deve ser feito.
Alguém possuidor de tal sabedoria sempre considera que todas as coisas no universo têm surgido de seu próprio eu. Tal homem considera todas as coisas como Brahma, e ele mesmo como Brahma. Alguns que são dotados de conhecimento, que se esforçam para alcançar a outra margem deste oceano de vida, e que são possuidores de fé, conseguem chegar à região de Brahman, que é produtiva de bênçãos grandiosas, altamente sagrada, e habitada por pessoas justas, uma região que está livre de tristeza, de onde não há retorno, e onde não há qualquer tipo de agitação ou dor. Tais homens não cobiçam o céu. Eles não adoram Brahma em sacrifícios caros. Eles andam pelo caminho dos justos. Os sacrifícios que eles realizam são realizados sem dano para qualquer criatura. Estes homens conhecem árvores e ervas e frutas e raízes como as únicas oferendas sacrificais. Sacerdotes cobiçosos, pois eles são desejosos de riqueza, nunca oficiam nos sacrifícios destes homens pobres. Estes homens regenerados, embora todas as suas ações estejam completadas, ainda realizam sacrifícios pelo desejo de fazer o bem para todas as criaturas e constituindo a si mesmos como oferendas sacrificais. Isto é, eles realizam sacrifícios mentais. Por esta razão, isto é, porque eles não podem oficiar nos sacrifícios daqueles que são realmente bons, sacerdotes ávidos oficiam somente nos sacrifícios daquelas pessoas mal orientadas que, sem se esforçarem para alcançar a emancipação, buscam o céu. Com relação àqueles, no entanto, que são realmente bons, eles sempre procuram, por realizarem seus próprios deveres, fazer outros ascenderem ao céu. Eles cumprem seus próprios deveres não para beneficiar a si mesmos mas para o bem de outros. Olhando para esses dois tipos de comportamento, aquele dos bons e aquele dos desencaminhados, ó Jajali, eu tenho me abstido de ferir qualquer criatura no mundo e vim a considerar todas as criaturas com um coração imparcial. Dotados de sabedoria, muitos dos principais brahmanas realizam sacrifícios que com respeito a seus frutos são de dois tipos, pois alguns deles levam à emancipação de onde não há retorno, e outros levam para regiões de felicidade de onde há retorno. Por realizar aqueles sacrifícios, eles procedem, ó grande asceta, pelos caminhos trilhados pelos deuses. De uma classe de sacrificadores, isto é, daqueles que sacrificam por desejo de resultado à volta da região que eles alcançam. Daqueles, no entanto, que são realmente sábios, isto é, aqueles que sacrificam sem serem incitados a isso pelo desejo de resultado, não há volta. Embora ambas as classes de sacrificadores, ó Jajali, procedam pelo caminho trilhado pelas divindades por causa dos sacrifícios que eles realizam, contudo tal é a diferença entre seus fins derradeiros. Em consequência do sucesso que acompanha os propósitos formados na mente de tais homens, touros, sem serem forçados a isso, colocam de boa vontade seus ombros no arado para ajudar na agricultura, e na canga para puxar seus carros, e vacas emanam leite de úberes não tocados por mãos humanas. Criando estacas sacrificais e as outras coisas necessárias para sacrifício por simples decretos da vontade, eles realizam muitos tipos de sacrifícios bem completados com presentes abundantes. O sentido parece ser que eles realizam sacrifícios mentais, e não sacrifícios reais depois de terem criado por poder yoga todos os artigos necessários. Alguém que é de tal alma purificada pode matar uma vaca como uma oferenda em sacrifício. O pecado não tocará tal pessoa, sua alma estando acima da influência das ações. Aqueles, portanto, que não estão nessa condição devem realizar sacrifícios com ervas e plantas e não com animais. Já que a renúncia tem semelhante mérito, é por essa razão que eu a tenho mantido perante meus olhos ao falar contigo. Os deuses reconhecem como um Brahmana aquele que abandonou todo desejo de resultado, que não se esforça em relação a atos mundanos, que nunca curva sua cabeça para alguém, que nunca profere os louvores de outros, e que é dotado de força embora suas ações tenham sido todas enfraquecidas. Estas são, naturalmente, indicações de completa renúncia. Qual, ó Jajali, será o fim daquele que não recita os Vedas para outros, que não realiza sacrifícios corretamente, que não faz doações para brahmanas dignos, e que segue uma ocupação na qual cede-se a todo tipo de desejo?
Por honrar devidamente, no entanto, os deveres que concernem à renúncia, alguém indubitavelmente alcança a Brahma. Já lhe disse, nós nunca antes, ó filho de um comerciante, ouvimos a respeito dessas doutrinas profundas de ascetas que realizam somente sacrifícios mentais. Essas doutrinas são extremamente difíceis de compreender. É por esta razão que eu te pergunto sobre elas. Os sábios de antigamente não eram seguidores daquelas doutrinas de yoga. Por isso, os sábios que vieram depois deles não as apresentaram para a aceitação geral. Se tu dizes que somente homens de mentes estúpidas falam em realizar sacrifícios no solo da alma, então, ó filho de um comerciante, por quais ações eles conseguirão realizar sua felicidade? Diga-me isto, ó alto de grande sabedoria. É grande a minha fé nas tuas palavras. Tuladhara disse, às vezes sacrifícios realizados por algumas pessoas não se tornam sacrifícios por causa da ausência de fé daqueles que os realizam. Estes homens, isto deve ser dito, não são dignos de realizar qualquer sacrifício interno ou externo. Com relação ao fiel, no entanto, uma única coisa, isto é, a vaca, é adequada para sustentar todos os sacrifícios por meio de libações abundantes de manteiga clarificada, leite, e coalhos, o pelo da ponta de seu rabo, seus chifres, e seus cascos. Com relação àqueles que são pobres, o pó do casco de uma vaca e a água na qual o rabo e os chifres de uma vaca foram lavados são suficientes para capacitá-los a realizar seus sacrifícios. Os Vedas declaram que sacrifícios não podem ser realizados por um homem não casado. Ao realizar sacrifícios, no entanto, segundo o modo que eu tenho indicado, isto é, por se abster da matança de animais e oferecendo somente manteiga clarificada, etc. Alguém pode fazer da fé sua esposa, por dedicar tais oferendas inocentes para as divindades. Por honrar devidamente tais sacrifícios, alguém com certeza alcança a Brahma. A exclusão de todos os animais que são certamente impuros como oferendas em sacrifícios, a bola de arroz é uma oferenda digna em sacrifícios. Todos os rios são tão sagrados quanto o Sarasvati, e todas as montanhas são sagradas. Ó Jajali, a alma é ela mesma um tirtha. Um tirtha é um local que contém água sagrada. Uma pessoa deve procurar a aquisição de mérito na alma. Não ande para cá e para lá sobre a terra para visitar lugares sagrados. Uma pessoa, por cumprir esses deveres dos quais eu tenho falado e que não envolvem danos para outras criaturas, e por procurar a aquisição de mérito de acordo com sua própria habilidade, isto é, da melhor maneira que pode, se ele pode realizar um sacrifício com manteiga clarificada, ele não deve fazê-lo com o pó dos cascos de uma vaca, sem dúvida consegue alcançar regiões abençoadas após a morte. Bhishma continuou, estes são os deveres, ó Yudhishthira, que Tuladhara elogiou, deveres que são consistentes com a razão, e que são sempre cumpridos por aqueles que são bons e sábios.